hoje nosso assunto é política. Nossos convidados, João Batista Domingues Filho, cientista político, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e Rick Paranhos, jornalista, apresentador do programa Política Cruzada da TV Paranaíba, Rede Record aqui. Vamos falar um pouco sobre política, vamos começar. Hoje eu vou inverter, porque a gente sempre deixa a esfera municipal para o final, a gente acaba não falando. Você, na sexta-feira, deu uma informação em primeira mão no Balanço Geral, né, o programa Hora do Almoço ali da TV Paranaíba, de algumas mudanças na área de saúde do município, né? Exatamente. Vamos recapitular quais são essas mudanças aqui, pessoal. Então, essas mudanças já haviam sendo tratadas, pelo menos discutidas, desde dezembro do ano passado, né? O governador chegou ao cargo, ele troca todos os cargos que estão ligados aí às secretarias de Estado. Então, aqui na regional, por exemplo, aqui na região de Uberlândia, tem a de saúde, que foi onde aconteceu essa mudança, a gente vai especificar. Já estava sendo tratada a possibilidade do secretário de saúde, doutor Almir, assumir esse posto e uma outra pessoa vir para o lugar do Almir, como aconteceu, né? O Almir, doutor Almir, foi indicado para assumir a superintendência, inclusive já está publicado no Diário Oficial. Saúde que desde 2002 era ocupada pelo Dalto Catani, que é ligado, obviamente, ao governo ao grupo Tucano, anterior, né? Ao Aécio e também ao Anastasia e, por consequência, ao Alberto. Do deputado Luiz Humberto, exatamente. Então, agora o doutor Almir já está à frente da Superintendência Regional de Saúde aqui e o prefeito colocou no lugar do doutor Almir na Secretaria de Saúde, colocou o doutor Dario Passos, que presidia a Fundasus, né? Então, ele saiu da Fundasus, foi para a Secretaria de Saúde. E no lugar da Fundasus, no lugar dele na Fundasus, assumiu o Marcelo Porta, que é um médico também do staff do doutor Almir, que estava ligado diretamente à Secretaria de Saúde. Então, são os três nomes por onde circulavam mais as questões, as discussões que norteavam as ações de saúde do município. Você acha que muda alguma coisa na prática, do ponto de vista da gestão da saúde municipal? Muito pouco. Acredito que melhora um pouco mais na questão da visibilidade que o prefeito quer para a regionalização da saúde, né? Ter alguém dele e também do governo do estado lá na superintendência é discutir melhor a questão da saúde com o Monte Carmelo, com a Araguari, com o Ituiutaba, é ter as ações mais integradas, que é mais um passo para a implantação do SAMU, que é um outro serviço. Que agora a superintendência regional, né, estará ligada diretamente ao prefeito. E não vai ter como culpar mais o governo do estado, nem da entrega dos remédios, né? Pois é, agora é para pôr um fim a essa discussão, acredito que se queira. Você acha que essas mudanças na saúde indicam que, por mais que, claro, ele tinha que arrumar alguém para ir para a superintendência de saúde, né? Mas indica que a saúde municipal ainda é o calcanhar de Aquiles ou a principal área de problema do governo municipal? Eu acho que é aquela velha história, palco da em Chico da em Francisco, né? O problema de saúde é um problema nacional e as avaliações negativas do governo federal são as mesmas do governo municipal quanto à saúde. Então, nós temos uma longa trajetória aí de que a saúde, o SUS, que é um projeto melhor que existe no mundo, né? Até o Obama está tentando fazer o SUS lá nos Estados Unidos, que é um sistema realmente que funciona, mas que vem apresentando deficiência em toda a situação. Então, acho que não há solução a curto prazo para a questão da saúde. A mudança de nome só vai fazer com que a exposição dos problemas aumente. Aí, na verdade, o governo municipal vai ter um custo maior assumindo algo que ele não tem como melhorar. E do ponto de vista político, o senhor acha que a mudança é negativa, na medida que agora não dá mais para culpar o governo estadual por eventuais problemas? Não dá para culpar e, ao mesmo tempo, ele não vai conseguir entregar o que prometeu na campanha municipal nem nacional na questão da saúde. Então, agora vai ter mais um franco para o governo municipal apanhar, né? Você acha que a questão, para a gente finalizar essa discussão do cenário local, a gente já falou e não deixa, né, não tem como sair disso, de que 2015 é um ano decisivo para as pretensões do prefeito Gilmar Machado do ponto de vista da reeleição, da própria reeleição, né? O que você acha qual vai ser a estratégia dele nesse ano de 2015, que é um ano e que em nível federal e estadual é um ano de pôr o pé no freio? Ele precisa, com essa ação que tomou agora, de subir o doutor Almir para a superintendência, ele precisa concluir as 3 UPAs e colocá-las para funcionar.
o que vai ser muito difícil, principalmente observando o ponto de vista que foi colocado pelo professor. Você sabe como é que estão essas UPAs? As UPAs ainda não estão nem sequer a parte física terminada, César. Só para você ter uma ideia, no final do ano passado, teve um problema, o município negou, mas teve um problema. A construtora que estava fazendo a estrutura física esqueceu de colocar na parede os canos de gases medicinais. Você se lembra daquele problema? Só isso? Só isso. Você lembra que o hospital lá de Araguari, que foi construído com verba do governo federal, está parado até hoje. Por quê? Porque erraram em tudo, inclusive nos gases medicinais, na hora de passar os canos na parede, colocaram canos de cobre. Qual que é o nome da construtora? Não tenho aqui, professor, o nome, mas posso buscar para uma outra oportunidade. É bom ter como referência, né, professor? Ué, tem de responsabilizar a construtora também. As construtoras não estão no meio do petrolão? Deve ter responsabilizado, Tem, né? Tanto que atrasou. O problema é que gerou um atraso. Gerou atraso, exatamente. Então teve que segurar um pouco para refazer essa parte, porque depois que você reveste uma parede, para você abrir a parede de novo e colocar esses gases medicinais, é outro tanto de dinheiro, né? Então, isso ocasionou um atraso. Então, a UPA que estava prevista para funcionar ainda no primeiro semestre deste ano, ficou para o fim do ano, a primeira. O apagão da luz é problema técnico. Coloca isso também nos problemas técnicos. E aí você ainda tem mais 2 UPAs para funcionar, para colocar em funcionamento até o final do ano que vem, que é quando ele deseja fechar essa questão do SAMU. Não, você acha que então a primeira UPA só sai no final de 2015? Não, só no final deste ano. Não, e as outras 2 no final de 2016? Não dá para faturar para o Justiça Eleitoral. E tem nesse meio aí mais 20 PSF. E o tão falado SAMU? Não pode funcionar enquanto as UPAs não estiverem implantadas. E o prédio, vai entregar, né? E o prédio é o menor dos custos. Menor dos custos. Se você listar os custos de todos esses projetos aí na área de saúde, não tem orçamento. Inaugura prédio fazer campanha eleitoral. Quer dizer, né? Do ponto de vista da demanda da saúde em Uberlândia, não tem recurso para atender. O que o senhor disse agora há pouco, e aí as informações que o Rick acabou de passar reforçam isso, é de que o prefeito Gilmar Machado não vai conseguir entregar o que prometeu na saúde. Onde mais o prefeito vai ficar devendo no que ele prometeu? Mas se pegar o projeto que ele registrou no cartório, né, de campanha, que vale o que ele próprio registrou, eu acho que ele não vai conseguir cumprir o que ele ganhou a eleição. Veja, a Dilma não cumpriu e não vai conseguir cumprir. Veja a pesquisa da Folha. 54% ela é falsa. 47, 54 ela é mentirosa, 54 ela é falsa, 50% ela é indecisa. Então, voltando, palco da Chico e Ney Francisco. Então, vai valer para o Gilmar a mesma pesquisa quanto a falso, mentiroso, indeciso da Dilma. Né? Se valer isso, mas votar nele, para ele vai estar bom. Mas o que você ia comentar? Não, eu te dizendo, você perguntou para o professor, eu te dou mais um dado. Cadê a escola de tempo integral? Também ainda não foi viabilizado. Pode-se fazer então até o final do ano? Pode, mas aí é o que você acabou de dizer. Você não tem capital político, então. Mas mesmo assim, o prefeito Gilmar ainda sem dúvida, colocado como nome em disputa. Pelo menos agora é o Por quê? nome. Porque está conseguindo ainda manter uma aliança forte? Não só por isso, César. Naturalmente, o senhor Ivan, lá no Correio, ele escreveu sobre isso uma vez e eu concordo plenamente. Num país em que se aceita a reeleição, o mandato é de 8 anos. No meio do caminho, a população vai dizer se essa pessoa fica ou não. O mandato é de 8 anos. Quase que um referendo. É só um referendo. Então, pensando desse ponto de vista, o Gilmar já é o primeiro dos nomes que vão disputar em 2016. Mas ele pode ser original e ser o primeiro a não reeleito, né? Toda regra tem exceção, mas né? o Zaire já foi. O Zaire foi. Aliás, o Zaire foi o quarto colocado, se não me engano. Foi atrás do Gilmar na época. Mas o Zaire foi prefeito 3 vezes, né? Ele foi prefeito, foi reeleito, depois foi prefeito 2 vezes só. Em 83 a 88. Só que teve um mandato tampão que foi para 8 anos. Mais uns 2 anos. Não, 6 anos, não, né? Gente, mas não foi reeleição. Não foi de 83 mas ele foi a prefeito 2 vezes. Né? Ele foi prefeito 2 vezes. 83 a 88, quando eles estenderam os mandatos. Era um mandato maior. Então foi o primeiro mandato dele. E o outro foi de 2001 a 2004, que ele pelo menos disputou a reeleição e perdeu. Ficou, eu acho que em quarto lugar. Ele foi prefeito 2 vezes. Só que o Zaire, naquela época, ele conseguiu, além de uma avaliação ruim, ele conseguiu ir para a reeleição sem base nenhuma na Câmara. Ele perdeu a presidência da Câmara, quer dizer, o partido aliado, quer dizer, o partido dele perdeu a presidência, ele não tinha um aliado na presidência da Câmara. Então foi toda a dificuldade que ele enfrentou. Né? Além disso,
as ações dos secretários deles eram muito ruins, isso refletiu na administração. Tinha problema de falta de dinheiro, né? Também. O orçamento naquela época era 400 e poucos milhões. Né? 490 milhões foi o orçamento que ele deixou para o primeiro ano do Adelmo. Hoje é 1,5 bilhão. Só que tem dois eventos aí que colocam o Gilmar numa área de incerteza e de exceção quanto ao Senado. Primeiro, é a rejeição nacional aos 12 anos e toda a pesquisa que mostrou do PT nacional, da Dilma e tudo mais. Então, ele não tem como fugir da rejeição a Dilma e ao PT. Ele não tem como fugir à crise, água, luz, econômica e tal. Ele não está fora desse cenário que faz com que o governo federal então, seja negativo. A reeleição dele hoje, se fosse hoje, era muito difícil? Eu acho impossível. Se fosse hoje, é impossível. O único argumento que eu encontro favorável a ele são os candidatos que vão disputar com ele, que são muito ruins. Então, entre o ruim e o pior, talvez a única chance do Gilmar ser reeleito são, como é ruim, quem vai competir com ele. Né? O senhor acha que o Adelmo disputa com ele? O senhor acha que o Adelmo disputa com ele? Tem dois argumentos que se negam. O Adelmo vai matar toda a sua história assumindo a prefeitura sem recurso, sem nada, ou a ambição política, seja com qualquer coisa, eu vou vencer o PT, eu sou candidato. Eu acho que ele não resiste a ser candidato. Né? Vai ser. Mesmo com o custo, né, de jogar fora a sua história de sucesso. Com essa premissa, o ex-prefeito Adelmo seria um candidato forte? Seria. Até o Luiz Humberto já deu uma entrevista recente lá para o Correio falando de que o candidato natural da oposição é o Adelmo. Mas aí eles estão naquela história, né? Não é você, né? Mas na verdade eu acho que no final das contas todo mundo está querendo. Eu vou chamar um primeiro intervalo para na sequência continuar falando. Falar um pouco, o professor está doido para falar da Dilma aqui, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política. Hoje o papo é com o professor João Batista Domingues Filho, professor, cientista político, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e o jornalista Henrique Paranhos, apresentador do programa Política Cruzada da TV Paranaíba, afiliada à Rede Record. Professor, o senhor está doido para falar da dona Dilma? A dona Dilma consegue sair desse... Vamos chamar de inferno astral? Olha a intimidade, né, dona Dilma? Presidente, né? Veja, eu me senti estimulado a aceitar o seu convite e tal. O seu artigo que você vem acompanhando a discussão sobre impeachment, que saiu da blogosfera e entrou realmente na agenda política nacional, no Congresso Nacional, a questão do impeachment. Então, o debate saiu, como a gente estava brincando, do impossível para o improvável. Uma grande empresa de análise de risco mundial, a Eurasia, já chuta 20% de possibilidade de impeachment. Então, existe aí, já entrou no cenário tanto da oposição, quanto do debate, quanto da agenda política do Congresso e da agenda do próprio PT a questão do impeachment. Veja as indicações, né, do presidente da Petrobras já é em função da agenda do impeachment. E toda a preocupação com a maioria ou não no Congresso, todas as escolhas, né, estão em função já do impeachment. Né? Tem espaço para isso, porque na verdade, assim, eu até escrevi sobre isso, eu até citei um artigo publicado no Correio de Uberlândia, que quem que ganha com o impeachment, né? Eu digo que tem 4. Nós podemos chegar aqui a um acordo. Uma primeira afirmação geral. Impeachment é um processo político, não é jurídico, não é econômico. Não adianta o FHC contratar o Ives Granda para fazer artigo jurídico. Mas é político, né? É essencialmente político.
Não adianta o FHC contratar o PSDB, né, em cima do muro, contratar o Ibis Grande, um jurista, para fazer um parecer jurídico que pode ter impeachment. Isso é o PSDB colocando na agenda o impeachment fora da política. Tentando sustentar juridicamente. Como fosse neutralidade e tal. Veja, então é um processo político, primeiro. Então, nós precisamos de 4 eventos ao mesmo tempo para que o impeachment seja possível. Primeiro, tem de ter no Petrolão uma evidência de participação pessoal da presidente na corrupção. Artigo, né? Sem uma relação pessoal dela com prova irrefutável. Para caracterizar a improbidade administrativa. Para poder colocar a presidente no cenário do impeachment. Segundo, precisa ter um ambiente político, a sociedade precisa rejeitar. A pesquisa da Folha mostra que esse ambiente já existe, de rejeição. Você vê, o brasileiro, os eleitores, dizer que a presidente é falsa, mentirosa, que 77% que ela sabe do Petrolão, então você já tem um ambiente social. Terceiro, é a questão da próprio PT, a relação Dilma e Lula, se a Dilma vai conseguir sustentar dentro do próprio PT de bancar e a sustentação da Dilma. E junto a questão da maioria do Congresso. O PT só tem 14% do Congresso. O marqueteiro lá, o feiticeiro da Dilma, o Santana, diz que ela fez campanha como se fosse ela a rainha, mas nós estamos na democracia. Enquanto ela ficar nessa posição de rainha e não fizer política, ela só tem 14%, isso corrobora a maioria. E quarto, tem de ver se a oposição vai bancar no Congresso o Temer ser presidente da República. O Temer representa a oposição como projeto político para ser presidente? Então, veja, esses eventos precisam ocorrer ao mesmo tempo, como diz na economia, precisa ter essa tempestade perfeita para poder a gente começar um processo de impeachment que é longo. Um processo de impeachment com todos esses eventos ocorrendo ao mesmo tempo, no mínimo 2 anos. Né? Deixa eu só dar uma dosada aí também no que o professor acabou de dizer, porque pintaram algumas dúvidas com relação a isso e fui buscar informação. Se viesse um impeachment, vamos pensar que a tempestade perfeita aconteça e prepare. O impeachment está vindo antes de 2 anos. O que acontece nessa situação? Se ele não atingir o Temer assume, mas como ele assume antes de 2 anos, ele tem que chamar uma nova eleição. Ele não pode governar a partir daqui sozinho. Ele não pode terminar o mandato. O Collor foram 3 anos. Né? Então, o que acontece? Ele chama uma desde o início até... o Collor foi depois de 2 anos. Não, foi depois de 2 anos. Foi 3 anos. Foi na virada, tanto que o Itamar terminou o mandato porque estava nesse sentido. Então, a lei eleitoral prevê isso. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos, o vice assume e 90 dias depois ele pode convocar uma nova eleição, inclusive ser candidato. Pode ou tem que convocar? Não, ele tem que convocar. Ele pode ser candidato a presidente, entendeu? Nesse sentido. E se for depois de 2 anos... Mas aí, nesse sentido aí, aí por isso que a oposição está se apegando a isso. Então, é viável. É viável, porque a posse o Aécio não é virar presidente, né, que é o que desejo dessa posição. Porque o Aécio não seria empossado. Ele foi claro, mas aí é uma nova disputa, né? E aí, teoricamente, a disputa seria contra Temer ou contra um outro nome do PT. Vem tudo de novo, né? E se for depois de 2 anos, pela regra estabelecida, quem assume é o presidente da Câmara e a eleição é indireta. Aí é de dentro do Congresso que se tira um novo presidente. Se for depois de 2 anos... Depois de 2 anos. Depois de 2 anos, aí se a Dilma sai, quem assume não é o Temer? Não. A regra está lá, a Folha botou. Depois de 2 anos, não é o vice que assume? Não. Mas o Itamar assumiu, Não, mas depois de 3. E isso era uma outra condição lá atrás que se permitiu. O Collor foi 3 anos, para dar o impeachment. Foi quase para os 3 anos, né, Collor. Então, a Folha até escreveu sobre isso semana passada. Eu achei difícil isso, mas eu fui pesquisar e retratei isso mesmo. Então, o presidente, no caso de caçar também o no caso de caçar o Michel Temer. Caçar o depois Temer. de 2 anos. Depois de 2 anos. Aí assume o presidente da Câmara. E chama uma nova eleição. Então, de um jeito ou de outro, tem eleição. Se caçar... Não, claro. E de um jeito ou de outro, se tiver eleição, é muito provável que o Lula seja o candidato do PT. Se a Lava Jato não esbarrar nele, né? Porque se esbarrar, aí fica difícil. O Mensalão não conseguiu. Com Lula... Né? Nada cola. Nunca se sabe. Não sei se cola, mas assim... Ele voltou agora à escola de samba, né? Porque ele que levou a empreiteira que foi pega no Mensalão e está no processo do Petrolão. A Beija-Flor? O Lula levou o cara que está preso lá, da consultora, como é
que chama o país lá que financiou a Beija-Flor, né? A Guiné Equatorial. Veja, o Lula voltou na escola de samba Beija-Flor junto com a empresa que ele foi lobista na Guiné Equatorial. E a Guiné Equatorial é o país que a presidente Dilma, perdoou aqueles 27 milhões da dívida do país. Me lembro dessa história. Então, só para ficar bem clara aqui a conversa. Depois, antes de 2 anos, Temer tem que chamar a eleição. Depois de 2 anos, aí sim que ele pode terminar o mandato como o Itamar terminou. Só para ficar bem esclarecido, eu estava lembrando aqui. Então, antes de 2 anos, ele assume e chama a eleição. Depois de 2 anos, ele assume e termina. Que foi como a pessoa mais eficiente aí para o impeachment é a própria presidente. Ela está fazendo todo o esforço dela de cavar o abismo para o governo dela. Não faz política, não tem projeto, não ganhou eleição sem um projeto, não tem maioria no Congresso. Ela não gosta de política, não faz política. Então, ela está cavando o abismo sobre os seus próprios pés. Começou cometendo uma barbeiragem. Ela é a pessoa mais eficiente. A eleição do Eduardo Cunha, né? Ela é a pessoa mais eficiente de produzir as políticas negativas contra ela. E está pagando um preço muito grande pelo que o César acabou de dizer aqui. Brigou, né, praticamente com o Eduardo, e agora não tem nenhum petista na mesa. As duas principais, com o Eduardo Cunha. As 2 principais comissões do Congresso ou da Câmara, que o governo depende demais dessas comissões, estão nas mãos de adversários. Uma comissão foi para o PP, que é da base aliada, mas tem uma frente de oposição. Uma frente de oposição. E para essa frente de oposição é que vai presidir essa comissão. E tem também a comissão de finanças e orçamento lá, que vai ficar com o PSDB. Pelo menos a última discussão que se tem até sexta-feira era que o PSDB ficasse com essa comissão. Tudo que se discute com reforma de tributos, com desoneração, tudo passa por essa comissão. Agora você imagina que dificuldade. Isso aí são os efeitos colaterais da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. E você vê, e qual que é a solução que aparece nos analistas, né, do cenário aí? Primeiro, o grupo lá, eles falam do osso duro lá, do núcleo duro, os 6 já estão brigando entre si. Aí o que faz? Chama o Lula. Quem que é esse núcleo duro? Os 6 ministros que fazem parte do processo. São os únicos que ela conversa. Mercadante, Eduardo Cardoso, quem mais? O Jacques Wagner, o Pepe Vargas e tem... Bom, são 6. Esses 6 são os únicos que ela conversa. A política no Brasil é feita só com esses 6. E esses 6 são submissos só para garoto de recado dela. Veja, não sai daí nada para enfrentar os problemas de forma real. Depois, qual que é a segunda solução? Isso não está funcionando, já está brigando com todo mundo lá e tal. Chama o Lula agora vai mudar para Brasília, ele vai governar, ele vai dizer tal. E agora vão chamar o João Santana para fazer a... Né? Não, já está lá, já assumiu. E a outra é chamar o João Santana para desfazer o feitiço, né? Que elegeu a Dilma. Não sei se vai conseguir. Né? Pois é, mas assim, essa questão do impeachment, para a gente tentar encerrar essa questão do impeachment, eu até escrevi isso, que assim, de fato, uma coisa que era impossível hoje é improvável, quer dizer, né, já deixou de ser impossível para ser improvável, mas continua sendo improvável. E o que o senhor mesmo disse, né, que um processo de impeachment levaria aí alguma coisa em torno de 2 anos no mínimo. Né? Porque a Operação Lava Jato sequer chegou na parte política. Não há nada que vincule. Né? Aí tem 2 coisas. Primeiro que a questão do impeachment é extremamente desgastante. E diferentemente do Collor, a qualquer momento o PT, Dilma e Lula podem recuperar algum prestígio dentro do Congresso. E tem um outro aspecto também, que se fala pouco, é que quando a operação... Porque hoje o cenário é o seguinte, nós temos uma presidente reeleita enfraquecida, que é a presidente Dilma, e temos um Congresso Nacional fortalecido com essa pseudo-independência, com a PMDB do Rio de Janeiro, né? O Eduardo Cunha. Só que quando a Operação Lava Jato vira à tona a parte política, que vai atingir os políticos, aí vai ter um monte de deputado, senador, que vai entrar na história e vai sofrer um desgaste muito forte. Entre eles, inclusive,
supostamente, o próprio Eduardo Cunha e o próprio Renan Calheiros, presidente Você do viu o Senado. absurdo que o ministro da Justiça, Cardoso, já disse que tem o nome do PSDB. Como é que ele sabe? Já vazou? O ministro tem acesso ao nome? Não, teve o nome de um senador do PSDB, né? Tem, Mas o já Cardoso apareceu lá, nem lembro o nome. ministro da Justiça petista que está vazando os nomes do PSDB. Né? Dizendo que tem, né? Esse negócio de Operação Lava Jato, o que mais tem é vazamento. Vamos Mas o combinar. ministro da Justiça... né? Ainda mais quando se lida com Lava Mas Jato, agora né? o ministro da Justiça está recebendo os advogados das empresas. Lembra da Dilma? As empresas precisam existir e punem os indivíduos? Ela pode entrar na improbidade protegendo a empresa. Como é que separa a empresa dos donos? Não tem muita dificuldade, não tem muita consistência nisso, né? César, a Folha trouxe uma análise sobre isso que você acabou de dizer. Tudo bem, o Eduardo Cunha está na mira, o Renan Calheiros também, mas eles estão pensando em pessoas estratégicas para as duas comissões das duas casas de Constituição e Justiça. Sabe por quê? Porque é essa comissão que analisa, quando o sujeito está sendo processado lá fora, analisa a possibilidade de perda de mandato dentro do Congresso. Então, vai lá, o Conselho de Ética vai lá e discute. Ah, o Rick é corrupto, tal, merece ser cassado. Só que esse relatório vai para a comissão. E a comissão pode recusar o relatório. Então, eles já estão amando para já não virar estão nada. preparando para não virar nada. Isso sempre foi assim. Agora, o que eu digo é assim, que o Congresso, que hoje está fortalecido, quando ele começar a tomar porrada em função dessa Operação Lava Jato, ele passa a ficar enfraquecido, desce no nível da presidente. E aí chega aquela coisa, gente, ó, não vamos mexer com isso não, que é ruim para todo mundo, e acaba que não vira nada, né? A chance de virar continua pequena, só vai na improbabilidade. O problema de polícia só vai terminar da corrupção no Supremo Tribunal. Por isso que todo o processo de impeachment é um processo político. Agora, nós temos um ganho do ponto de vista da pedagogia da democracia na questão do aprendizado do eleitor. Né? Então, nós temos aí, apesar de todas essas dimensões negativas, o que pode ser positivo do ponto de vista do aprendizado do eleitor, né? Da questão de votar. E quem então, pode ser? Veja, os mesmos entrevistados que dizem, né, 70% de tudo negativo para a presidente, é mentirosa, é falsa, é indecisa, ela sabe do petrolão, veja, votou num projeto, veja, esse mesmo fala assim, mas... E eu venho chamando a atenção, o que eu faço com isso? Veja, a rejeição da política que eu falo que é o domínio da razão cínica. Então, o cinismo do ponto de vista do eleitor é uma reação ao cinismo e às mentiras que aparecem na pesquisa, né? Então, eu acho que o eleitor vai ficar vai ser muito mais difícil para os marqueteiros manipular esse eleitor na próxima eleição. Se tivesse né? aprendizado, vai ser ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez no Correio TV Debate. Estou à disposição, Rick, só chamar. Eu agradeço. E a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado e até o próximo programa.